Olá, meus amores, bom dia. Vamos iniciar a correção das atividades de semana passada. Eu desejo um dia maravilhoso para vocês. Vocês devem estar colocando as atividades em dias, né? Aqueles que estão com atividades atrasadas. Quem não está, eu estou passando para parabenizar. Vamos iniciar nossa correção. Primeira questão. Vem uma pergunta sobre os Estados-membros, né, do Mercosul. Mercosul, a gente sabe que aí nós temos um bloco econômico, né, que é o que rege a economia do país, e ele pergunta: os Estados-membros do Mercosul assinaram um documento que reafirma o compromisso democrático entre todos os estados do Mercosul, como também os Estados-membros, né, que são os membros associados. Baseado nessa afirmação, mencione o nome do documento assinado e em que ano isso aconteceu. Nós temos aí, eu coloquei, deixei bem específica a página, né? Página 291, onde ele vai falar sobre o Mercosul totalmente, né? Que é a política de integração da América Latina. Então a gente observa o quê? Como é que se chamava o documento? Esse documento é um documento que ele foi assinado, né? E ele tem um nome bem diferente, que é o Protocolo Ushuaia. E ele foi assinado no ano de 1988. E esse documento, ele reafirma, né, esse compromisso e ele coloca o quê? Os Estados-membros, que é a Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, e também aqueles que gostariam de se associar, né? Que a gente sabe que com o decorrer do tempo, a mudança na economia, nós temos estados que eles se associam com blocos econômicos e eles também podem, quando são sócios, eles podem também entrar na sociedade e podem deixar essa sociedade. E o documento que foi assinado, ele chama-se Protocolo de Ushuaia, né? É um protocolo de responsabilidade econômica e que lá ele vem trazendo todas as regras em que os Estados-membros e aqueles que se associam terão que seguir, né? Mediante a mudanças de economia no país. Que aí nós vamos falar da economia no geral, não é só a economia do que rege a educação, do que rege a saúde, não. É o geral, né? Nós vamos falar sobre o produto interno bruto, que é o PIB de cada país, e nesse protocolo ele vai dar um enlace de tudo, as responsabilidades, ok? Qualquer dúvida eu estarei no plantão para tirar sua dúvida. Segunda questão. Baseado no protocolo de 1994, como se dá a estrutura institucional do Mercosul nos dias de hoje? Ou seja, nós tivemos um protocolo de 1988, que foi o protocolo de Ushuaia, e nós temos outro protocolo, né, de 1994, que é o protocolo de Ouro Preto, que ele vai trazer uma estrutura diferenciada, que como é essa estrutura? Nós vamos ter o Conselho do Mercado Comum, que é quem vai tomar as decisões. Nós vamos ter o Grupo do Mercado Comum, que é quem vai se pronunciar quando nós temos resoluções diferenciadas que necessitam ser mudadas. E nós temos a Comissão do Comércio do Mercosul, que é quem vai se pronunciar por meio das diretivas, ou seja, nós temos três conselhos que no protocolo de Ouro Preto eles terão responsabilidades diferenciadas, né? O CMC, que é o Mercado Comum, Conselho do Mercado Comum, ele toma as decisões. O grupo do Mercado Comum, ele se pronuncia na decisão que foi tomada. E a Comissão do Comércio do Mercosul, ele pronuncia-se por meio das diretivas, ou seja, direcionado em cada assunto, direcionado em cada PIB de cada país, ok? Não é uma decisão que foi tomada lá na China, vai servir no Brasil, não. De acordo com o país, aí nós temos o Conselho do Mercado Comum toma uma decisão. Aí nós temos o Grupo do Mercado Comum, que ele se pronuncia. E nós temos a Comissão do Comércio, ou seja, aquele deixa específico. Comércio.
Aí ele vai se pronunciar com as diretivas, ok? Terceira questão. Existem vários blocos econômicos. Alguns deles reúnem somente países de um mesmo continente e outros, numa tentativa de maximizar as relações comerciais globais, são integrados por nações de várias partes do planeta. São exemplos de blocos econômicos. Aí nós temos diversos, né? Nós temos a União Europeia, que é um bloco econômico, nós temos o NAFTA, nós temos o Mercosul, que nós acabamos de comentar, né? Que esse Mercosul, ele já teve 2 protocolos, um de 1988, que é o protocolo de Ushuaia, e um de 1994, que foi o protocolo de Ouro Preto. Nós temos o BRIC e nós temos a PEC. Aqui a gente observa o quê? O que é que ele coloca, ele ressalta na questão? Numa tentativa de maximizar as relações comerciais. Então, qual item que ele não é um bloco econômico? Né? Nós temos aqui o item que nós não podemos marcar como um bloco econômico é o BRIC, né? União Europeia é um bloco, Mercosul também, NAFTA e a PEC. BRIC é diferente, ok? Muitas pessoas entendem como um bloco econômico, mas ele não é um bloco econômico na dimensão que é a União Europeia, NAFTA e Mercosul, ok? Vamos para a próxima questão. O que significa fenômeno identitário? O que é que você entende por a palavra identitário? Primeiro você precisa entender, né? Identitário, né, ele já nos remete à identidade, ou seja, esse fenômeno identitário, ele vai falar sobre a nossa identidade. E na página 294 nós temos uma definição enorme. E é necessário colocar essa definição enorme? Claro que não. Porque o que é que ele diz? Referindo-se à integração, ou seja, como nós nos integramos uns com os outros, remete à existência de uma cultura global que unifica pessoas de diversas partes do mundo. Ou seja, a nossa identidade, ela vai se integrar com a identidade de pessoas de culturas diferentes, de língua diferente, de maneira de se vestir diferente. E aí, quando esse fenômeno identitário é o que? É o padrão, né? Que você vai se identificar. E o que é que ele significa? É a identidade que sustenta os princípios de integração, pois permite o apoio de cidadãos à cessão de soberania de seus governos em determinados processos, além de amparar os governantes em decisões intergovernamentais. Ok? Qualquer dúvida estarei de plantão. Próxima questão. Relacione as colunas. Aí nós temos decisões, resoluções e diretivas. Vocês lembram? Na terceira questão nós falamos sobre os grupos, né? Nós tínhamos os grupos, o grupo do mercado comum, nós tínhamos o grupo do mercado comum e nós tínhamos a comissão do comércio do Mercosul. E essas decisões, resoluções e diretivas, elas estão ligadas a esses grupos econômicos. Quando nós falamos órgão responsável por fixar os programas de trabalho e negociar acordos com terceiros em nome do Mercosul, nós estamos falando o quê? Quando ele fixa, é decisão, é resolução ou é diretiva? Vamos lá? Quando nós falamos de fixar, né, o órgão que fixa os programas, nós estamos falando do órgão que toma as resoluções, ou seja, grupo do mercado comum, ok? Órgão técnico responsável por apoiar o grupo do mercado comum no que tange a política comercial do bloco. Quando ele fala a responsabilidade dele é apoiar, nós estamos falando de diretivas. Então, essas diretivas que apoia é o quê? É a comissão de comércio. Nessa comissão de comércio, ela vai apoiar. E por último, órgão superior responsável pela condução política do Estado, ou seja, a responsabilidade maior que são as decisões, que aí nós temos o Conselho de Mercado Comum. Ok, meus amores?
Aqui nós encerramos, né, a correção das nossas atividades de semana passada. Segue agora as questões para esta semana. Nós temos uma questão, o que significa desenvolvimento urbano, que você vai pesquisar na página 308, e nós temos duas questões do livro, da página 301. Ok, meus amores? Um abraço, pesquisem, utilizem o livro didático. Beijos!